Olá, amigos e amigas, aqui do nosso canal de podcast, e vamos conversando 7. Hoje eu tenho o prazer e a grande satisfação de estar conversando, batendo um papo agradável com meu amigo, ele, Adailton Santana. Ele que é formado em recursos humanos, ele que já atuou como radialista durante 9 anos, repórter de TV durante 7 meses e também é um grande estudioso da cultura judaica e da influência ocultista no mundo. Seja muito bem-vindo, meu amigo Adailton Santana, que também é fotógrafo há 7 anos também. Ok, meu amigo Diogo, é um prazer estar por aqui. Não só pelo seu programa, pelo seu podcast, mas também pelo amigo que você é, a gente se conhece aí. Não sei nem de quantos anos temos, né? Mas é uma alegria muito grande recebê-lo aqui para essa entrevista. Pois é, meus amigos e minhas amigas, nós estamos hoje com o meu amigo radialista, repórter de TV, fotógrafo há 7 anos, meu amigo Adailton Santana. E nós vamos agora para a primeira pergunta do nosso bate-papo hoje. Meu amigo Adailton, como que você foi essa sua influência na área da comunicação e em que momento da sua vida você decidiu e pensou, este é o caminho em que eu devo trilhar? Bom, é até complicado de dizer quando que começou, né? Na verdade, quando eu era criança já, eu morava na roça, no interior, né? Ali no povoado Floresta, no município de Moderlândia, famoso quebra-vaca, né? E já desde a infância a gente ouvia rádio, né? Criado com meu avô, meus tios, meus pais. Meu pai nos deixou quando eu ainda engatinhava, né? Minha mãe teve que vir para a cidade para procurar se manter e a gente ficou sendo criado pelo meu avô e meus tios. A minha avó morreu muito cedo também, enfim. E a gente ouvia muito rádio, né? E ouvindo rádio, eu tinha aquele encanto, né? Pela locução, né? Ouvia grandes nomes, Orione Campos, Luiz Guanérgio, Theo Ferreira, e a minha paixão dentro do rádio era a Araguaia FM, né? Que era a rádio, uma das grandes rádios, ainda é uma das grandes rádios atualmente. E graças a Deus, com o tempo, vindo morar aqui em Araguaína já na adolescência, aí surgiu a oportunidade de eu fazer um curso com um comunicador, um grande locutor que foi o Edson Santos. E a partir daí foi que eu comecei a ingressar na área da comunicação como um todo, né? E aí comecei trabalhando em um estúdio de TV, e desse estúdio de TV eu tive acesso aos locutores, e todos os primeiros que eu tive contato, eles jogavam sempre água fria no meu sonho de ser radialista, mas até que um deles me trouxe notícia boa, me trouxe um bom incentivo. Esse cara foi o Theo Ferreira, que foi o grande incentivador e que de fato apontou uma luz, porque os outros só falavam da dificuldade. Para ser locutor tem que ser isso, tem que ser assado, você não pode chegar só assim, enfim. Já ele não, ele falou, faz isso, aquilo, trilhe esse caminho aqui que você vai chegar. E aí acabou que a gente ingressou na área, graças a Deus. Olá, internautas aqui do nosso canal de podcast, e vamos conversando 7. Eu quero mandar um recadinho para você que ainda não foi inscrito ou ainda não é inscrito no nosso canal de podcast. Inscreva lá no YouTube, canal de podcast Vamos Conversando 7. Vai lá, dê um joinha lá que você vai receber as notificações sempre que a gente tiver um episódio novo. E hoje, como nós já dissemos, nós estamos conversando aqui com um parceiro, um grande amigo de vários anos, né? Adailton Santana, que é um comunicador nato, uma voz aí que realmente, né, faz a diferença na locução e no entretenimento de uma forma geral. Meu amigo Adailton, como foi a sua passagem como repórter de TV e também como radialista na cidade de Araguaína? Conta para nós um pouquinho dessa sua experiência nesta área. É muita coisa para conversar, Diogo, sobre esse assunto, né? Foram 9 anos nessa área, mais 7 meses na reportagem. Rádio e TV sempre são 2 veículos muito próximos, né? Então os comunicadores ali têm sempre aquele contato aqui em Araguaína, tem um setor de rádio e TV, né?
que é ali nos Sonhos Dourados, exceto a Terra FM, que fica mais para o lado de cá, né? Que é praticamente o sentido oposto. Mas enfim, a gente sempre tinha contato ali. Eu comecei na rádio 104 FM, que era uma rádio comunitária. Hoje essa rádio já está passando por um processo bem diferente do que ela vivia até certo tempo atrás. E a 104 FM na época era a Planeta FM, gerida pelo saudoso Wilson de Araújo, grande lenda da comunicação araguainense, grande locutor radialista. A voz dele acho que você não chegou a conhecer, mas o Wilson, a voz dele era uma voz única. Enfim, eu comecei nessa rádio e justamente por recomendação do Del Ferreira, porque quando eu tive contato com o Del Ferreira na produtora VP Produções, que eu trabalhava de auxiliar de vídeo, de câmera e tudo, o Del Ferreira em contato comigo lá, que ele viu que tinha vontade de ser radialista, ele me indicou que eu deveria procurar a Rádio Planeta FM, que era uma rádio comunitária, que era o meu primeiro passo que eu deveria dar na área da comunicação. E a partir desse ponto, após fazer o curso, eu fui procurar a Planeta FM e lá eu trabalhei durante um tempo. E depois de lá, o Del me chamou para Araguaia. Trabalhei na Araguaia durante 3 períodos de 2 anos cada, então foram 6 anos na Araguaia. Fui para a Rádio Terra em Conceição do Araguaia, grande rádio que hoje o proprietário dela é o atual prefeito da cidade, que é o Jair Martins. Trabalhei também na Rádio Cidade FM de Araguaia, que é do Hudson Bandeira. Enfim, e a ligação com a TV foi a partir do rádio, né? Primeiro eu comecei trabalhando como produtora de TV, da produtora de TV fui para a rádio, e da rádio eu fiz conexão com a TV. E aí eu fui para a Record News, na época que era do Flávio Leal mais o Rodrigo, lá trabalhei, e na Record News o meu professor de reportagem foi o queridíssimo, respeitadíssimo Ricardo Sotelo, que eu mando um abraço, que é um cara top de mim. E aprendi tudo na área de reportagem com o Ricardo Sotelo nessa época. Foi um período muito proveitoso para mim. Dando continuidade ao nosso podcast, e vamos conversando 7, uma personalidade da área da comunicação araguainense, um jovem talento, grandioso talento, Adailton Santana. Adailton Santana, me diz uma coisa, é normal assim, quando a gente começa, termos sempre pessoas com as quais a gente se inspira. Na área da comunicação, quem foi o mentor, a pessoa que lhe influenciou e que lhe inspirou dentro da comunicação? O quê? Agora você me fez uma pergunta bem difícil. E, na verdade, assim, quando eu comecei, eu já ouvia as grandes referências quando era criança ainda, pré-adolescente, né? Eu já ouvia grandes nomes como Orione Campos, Luiz Guanégio, o próprio Del Ferreira também era uma referência para mim, tinha o Paulo Filho, que também era outro monstro da comunicação, Paulo Kizar. Agora, o Paulo Kizar para mim era uma referência extraordinária. Paulo Kizar, depois que eu entrei na comunicação, que eu de fato começava a ver a técnica vocal, colocação de voz, interpretação de texto, a leitura do texto em si, o Paulo Kizar para mim era a maior referência. Agora, esse é um ponto, né? Em termos de referência, a pessoa que você olha e você vê, aquele ali é muito bom, aquele ali é o topo do topo. Paulo Kizar é a referência do Tocantins. Agora, quando se fala de influência prática, aquela pessoa que te pega pela mão e te mostra o caminho e te ensina muita coisa, aí foi o Del Ferreira. Esse aí tem um lugar assim na minha vida, em termos de influência, de conhecimento transmitido, que nenhum outro teve. Então, o Del Ferreira para mim foi a grande referência. Aí eu posso separar o Paulo Kizar em termos de olhar e ver que é a referência na comunicação, e o Del Ferreira por ter sido um cara que, além de ser uma referência, ser muito bom na área também, ele foi a pessoa que eu tive o privilégio de trabalhar com ele era meu coordenador, então ele me ensinava.
enfim, posso citar essas duas referências aí. Evidentemente que você trabalhando nessa área, e eu fui ensinado pelo meu primeiro professor, que foi o Edson Santos, a sempre buscar referências de outros estados, de outras rádios, de rádios com projeção nacional. Então, nessa época eu sempre ouvi muito rádio, a Jovem Pan, Mix FM em São Paulo, enfim. Então a gente procurava essas referências também. Dando continuidade à nossa conversa, ao nosso bate-papo com ele, Adailton Santana aqui, atualmente é fotógrafo há 7 anos na cidade de Araguaína e que também tem um estúdio, a Foto Prime, né? Foto Prime que realiza grandiosos trabalhos na cidade de Araguaína com uma excelência, ó, top de linha, né? Meu amigo Adailton, me diz uma coisa, que conselhos ou que dicas você dá para, digamos assim, hoje as pessoas estão muito em volta, tirando fotos, né, para servir de recordação de memória, da família, com os amigos, enfim. Que tipo de dicas que você consegue trazer para nós para uma foto, por exemplo, com uma certa excelência, considerando o celular, considerando câmera, né? Faça aí um breve relato desse contexto aí, para nós você como cara que entende, né? Primeiro, obrigado pelos elogios aí. Você é um cara sempre muito gentil. Então, como você falou, eu trabalho já há 7 anos, até 7 anos uns quebrados, pode-se dizer assim. A área da fotografia teve ligação com a área da comunicação, porque quando eu trabalhei de repórter, que eu aprendi reportagem, quando saí, comecei a trabalhar num projeto que foi a Página Apóstolo, que era um portal evangélico que fazia cobertura de eventos evangélicos da cidade de Araguaína e fazia notícias. Então, redigia texto todo dia, fazia notícias, divulgando, e fazia a cobertura dos eventos. Foi quando eu tive o contato com câmera fotográfica, né, que até então eu não tinha. Tive contato com câmeras na produção de TV, lá no início, que eu contei aqui para vocês sobre a minha experiência da comunicação em geral. Mas câmera fotográfica em si eu não tinha tido a experiência em geral. Então, através do site, eu tive essa experiência. E aí, quando eu encerrei o projeto do site, foi quando eu comecei de fato na fotografia, porque enquanto eu fazia a cobertura dos eventos, eu fui tomando gosto pela fotografia. E aí acontece o seguinte, a dica que eu dou, que é a pergunta que você fez, é que hoje, por exemplo, a fotografia no geral, ela desperta paixão em muitas pessoas. O fato da pessoa usar a câmera aqui, colocar o olho ali, bater uma foto, aquilo ali já é uma coisa assim que tem um certo charme, as pessoas elas têm uma curiosidade por isso e elas têm vontade de fazer isso também. A fotografia ela é apaixonante muito facilmente, diferente de outras áreas. Às vezes uma certa área você tem que ter uma vocação e tal, já a fotografia não, as pessoas naturalmente elas gostam de fotografar também. E aí, o meu conselho é o seguinte, você pense no tripé da fotografia. Qual é o tripé da fotografia e do vídeo? A velocidade do obturador da câmera, o ISO e o diafragma da lente. A câmera, no caso, tem o obturador da câmera, o ISO do sensor da câmera e o diafragma que é da lente da câmera. Então, se você controlar e você pesquisar e estudar esses 3 aspectos da fotografia, você vai dominar a fotografia. Porque esse é a base, a sustentação da fotografia são esses 3 pontos. Então, se você estudar isso aí, dominar isso aí na câmera, o próprio celular ele vai ter isso aí também, porque o celular, embora ele não tenha uma lente separada, igual essa aqui, que é separada da câmera, eu posso tirar ela, mas tem uma lente embutida. E essa lente embutida ela também tem o mesmo controle. O que muda é que alguns celulares o controle é digital, você pode controlar manualmente. Já tem outros celulares que são mais avançados, que você vai lá na configuração da câmera, põe manual e você vai controlar tudo isso aí.
Agora, é necessário que a pessoa tenha um conhecimento para poder controlar, porque o natural é o quê? A pessoa pensa, eu gosto de fotografia, gosto de vídeo, gosto disso, só que, e geralmente ela começa achando que é só fotografar, e não é. Não é só você apontar e tirar a foto. Além desse tripé, você vai ter que refinar o seu olhar. Como que você determina a cena que você quer registrar? A partir do quê? A partir do sentimento, a partir da emoção, a partir do flagra, a partir da naturalidade, a partir da arte. Qual é o teu olhar? Aí é outro ponto. Então, assim, é um universo enorme da fotografia que você tem que pensar ponto por ponto. E tudo isso aí vai resultar na sua fotinha que você vai entregar. Então, tudo isso aí vai somar na fotografia. Como que você percebe a profissão do fotógrafo hoje, atualmente, diante das grandes inovações tecnológicas na área da fotografia? Bom, a fotografia e essa área de registros, né, fotografia, vídeo, ela tem passado por grandes transformações devido às tecnologias. Isso é inegável, né? E o que está acontecendo é que tudo está sendo adaptado, né? À medida que a tecnologia vai avançando e vai mudando o cenário, evidentemente que a profissão ela vai ter que ir mudando também e se adequando. Aí vai muito do profissional ir se atualizando, né? A gente tem que estar sempre buscando oferecer e se adequar a essas tecnologias para que a gente atenda o nosso cliente da melhor forma, para que a gente entregue um trabalho diferenciado. E como falei anteriormente, e posso até acrescentar o seguinte, a gente não pode considerar que uma câmera fotográfica avançadíssima vai trocar e vai acabar com o profissional. Não vai acabar com a profissão em si e nem o celular, por ele ser altamente avançado, vai acabar com o profissional. Porque o profissional é um ser humano. E ele é o que opera a câmera. Ele é o que opera o celular. Então, como que eu vejo tudo isso? É justamente aquilo que eu citei anteriormente. É o profissional, é ele que vai operar do jeito que ele quiser para ter o efeito que ele quer e para ter o produto que ele quer entregar. Então, por exemplo, se eu estou fotografando um casamento, fotografando um evento, o profissional tem um olhar dele. Não é o celular e a câmera que vai ter o olhar. Se você pegar o celular e a câmera, ele vai ficar em cima da mesa. Agora, é o olhar do profissional que é o diferencial. Então não adianta o cara chegar, estou com o celular bom, já vou fazer foto boa. Não é assim. Se você não tiver um olhar diferenciado, como que você vai fotografar aqui? Qual o princípio, qual o filtro que você tem para ver a cena? Você quer captar a emoção, como eu falei antes, você quer flagrar algo interessante, você quer algo artístico, e aí você vai adequar a sua câmera e o celular, dependendo do caso, ao seu objetivo de foto. Aí o ângulo é outro aspecto que eu também falei. Qual é o ângulo que você vai usar para fazer sua foto? Tudo isso aí quem escolhe é o ser humano. Ainda não temos um robô que saiu por aí fazendo isso. Então, o celular ele é um mini robô, mas é um robô que você tem que usar ele. Você tem a câmera da mesma forma. Se eu pegar uma câmera dessa aqui e entregar para uma pessoa que ela não sabe, ela vai usar ela pior do que uma pessoa que usa um celular. Por quê? Porque ela tem muitas funcionalidades. Se você não dominar, você vai fazer uma foto péssima. E você tem que configurar ela de acordo com o seu gosto. Então é isso. A tecnologia está aí e o ser humano ainda é indispensável. Essa é a grande questão. Enquanto o ser humano for indispensável, ele ainda é a peça-chave. Agora, se chegar ao ponto do ser humano for indispensável, que o ser humano pode ser descartado, aí sim o negócio vai estar grave. Um prazer muito grande ter você conosco. O prazer é meu amigo Diogo. Alegria muito grande participar desse projeto seu. Desejo que Deus abençoe grandemente esse projeto. Que você obtenha ainda mais sucesso. E só isso mesmo, desejar que Deus abençoe seu projeto, sua família, sua filha, sua esposa, família completa, os agregados, parentes, né?
E enfim, estou à disposição e só tenho a agradecer por esse espaço, por essa oportunidade e me sinto honrado com o seu convite. Que Deus abençoe você grandemente.